Olá! Sejam bem-vindos ao nosso Plano C. E hoje nós vamos compartilhar com vocês toda essa saga para encontrar o nosso novo AP e vamos mostrar os tours que nós fizemos também. Exato. Ao total foram 3 visitas que a gente fez gravando e acho que a gente encontrou o nosso novo lar. Isso, e vamos mostrar então tudo para vocês. Então a primeira pergunta é: por que vamos nos mudar? Exato, a gente já veio pra cá, a gente já tá estabelecido no lugar que a gente tá morando agora, no basement, que a gente já fez um vídeo inclusive sobre ele. Mas o porquê? Por que a gente decidiu se mudar? Nós sempre tivemos em mente que o basement seria o nosso começo, né, de vida aqui no Canadá. Então foi ótimo, foi excelente pra gente em questão financeira, por ser mais barato. Se vocês quiserem ver o tour e a gente fala um pouco melhor como viver aqui no basement, eu vou deixar aqui no card para vocês darem uma olhada. Mas durante esse período nós conseguimos guardar bastante dinheiro, né, economizar pelo basement ser mais barato comparado a um apartamento. Até se você for ver as nossas contas, né, nos vídeos que a gente compartilha, né, a parte financeira do nosso plano C, vocês vão ver que tá tudo muito encaixadinho. Então, se a gente fosse já para um apartamento logo de cara, com certeza a gente ia estar com um déficit muito grande e isso não é o ideal. Então, o basement ele foi sim o primeiro passo, né, o primeiro degrau para a gente conseguir se estabilizar aqui no Canadá. E agora a gente crê, né, imagina que se mudando para um apartamento nós vamos ter uma melhor qualidade de vida. E é o que realmente a gente veio buscar aqui. Então a gente chega, se estabiliza e agora nós começamos a ajeitar a nossa vidinha por aqui. Então nós precisamos começar essa busca. Primeiro nós estávamos querendo na região de Midtown ou na região de Downtown, porque é onde nós trabalhamos, fica mais de fácil acesso, e em Downtown, né, e Midtown, porque a gente gosta muito daquela região. Sim, uma área assim, muito gostosa e também tá ali próximo da linha 1, que é a linha principal aqui de Toronto, então morando em Midtown você conseguiria ir para Downtown em alguns minutos e ficaria tudo mais fácil na nossa vida. Sim, mas o Dinho começou a pesquisar, né, aplicar para algumas vagas de emprego e nós vimos que ele teria que ficar um pouco mais afastado se ele conseguisse algo na área dele, que já era lá do Brasil, né? Isso. E então a gente começou a abrir um pouco mais o nosso leque. Principalmente porque a grande maioria das vagas que eu estava aplicando é mais pro lado oeste da cidade. É um pouco mais para onde a gente está morando atualmente, só que mais próximo de uma linha de metrô. Então a gente também começou umas buscas até pensando em Etobicoke, perto ali de Kipling, umas áreas assim que vai um pouco mais do oeste, que também está próximo do metrô, então até para chegar em Downtown a gente não precisaria perder tanto tempo assim. Sim, e hoje nós, para chegar em Downtown, né, para eu chegar no meu trabalho, eu preciso pegar um ônibus, andar mais ou menos uns 20 minutos quando o trânsito tá legal, para chegar na linha verde e depois pegar a linha amarela até o meu trabalho. Para encontrar o apartamento, utilizamos basicamente 2 sites, né, que é o realtor.ca, né, CA, e o condos.ca também. Então nesses sites é possível você até entrar em contato já com o corretor que está fazendo essa oferta, né, essa oferta. E aqui você tem 2 opções: ou você contrata direto com o corretor, né, da pessoa, ou existem alguns apartamentos que são controlados são administrados pelas administradoras. Assim, o apartamento ele não tem pessoas que são donos. Assim, o prédio é uma empresa que é dona, então... Isso, então eles fazem os trâmites, né? Eles já têm todos os trâmites, assim, de fazer o contato com você, de fazer o contrato. Você não vai ter o corretor da pessoa que está alugando e o corretor da pessoa que está... Que foi o que aconteceu com a gente aqui. Isso, exato. Então não tem toda essa burocracia, você simplesmente vai lá, é uma empresa que está
você já entra em contato direto com a empresa e já fecha com ela. Sim, então para a gente conseguir aqui o basement, nós contratamos um corretor, esse corretor entrou em contato com o corretor da nossa landlord e foi aí que a gente fez toda a negociação. Isso. Diferente desse nosso próximo apartamento. Exato. Como é o apartamento de uma empresa, a gente marca com eles, vai lá fazer a visita, eles já te mostram toda a parte da documentação para fazer a aplicação e se a gente for aprovado, a gente já assina o contrato. Então tem um pouco menos de burocracia, mas assim, é só esse apartamento. Você vai ter que ir na empresa, vai ter que ver o prédio que essa empresa trabalha e daí já fecha com ela. Quando você vai trabalhar com um corretor, você pode aplicar para vários lugares. É um pouco diferente o processo. Nós também tínhamos essa opção, que foi com o Lucas, que fez todo o trâmite aqui para nós. A gente já conversou com ele, mas como tem esses apartamentos que são pela administradora, nós tínhamos duas opções, né? E acabou dando certo mais rápido com a administradora. A gente estava conversando com o Lucas, estava meio que de stand-by, né? Porque para conseguir algum lugar, a gente conseguiria com 1 mês e meio, mais ou menos, de antecedência. E nesse lugar que a gente conseguiu com 2 meses. Então, a gente ainda não tinha começado as buscas propriamente ditas com o Lucas. A gente estava fazendo a nossa lista, a gente estava pesquisando já lugares em potencial, mas ainda não estávamos aplicando para nenhum. E daí a gente aplicou, o primeiro lugar que a gente aplicou foi pro apartamento que a gente vai se mudar, e eles aceitaram a gente super rápido, então não precisamos aplicar para vários. Sim, e detalhe, para você sair de um imóvel, isso é lei, tá? Está lá no seu contrato de locação, você precisa dar o notice, avisar, no caso a nossa landlord, que nós sairíamos, e isso tem que ser feito com 60 dias. 60 dias de antecedência do dia que você for sair. Sim, então nós estávamos chegando próximos do dia de dar o nosso notice, que foi no dia 30 de junho, e tudo bem, é a cultura daqui, mas na nossa cabeça, como que eu vou falar que eu vou sair daqui sem ter um outro lugar para morar? Então todas as coisas aconteceram encaixadinhas e deu tudo certo até aqui. Então agora vamos mostrar para vocês como foi esse processo de visitar os apartamentos. Porque do Brasil a gente fica inseguro de entrar em contato, ser golpe, e aqui é totalmente diferente. A gente consegue ir até o lugar, conversar com a pessoa, entrar no imóvel, né, e se sentir lá dentro, ver como que seria a nossa vida lá. Acho que é a mesma diferença assim, de uma compra online e uma compra numa loja física, né? Sim, O online sempre vai ter algumas dúvidas, né? Demorou um pouco pra gente perder esse paradigma, né? Falar a sociedade no geral na compra online. Mas aqui é legal que a gente conhece o apartamento, já conhece as pessoas, né? No caso aqui da nossa landlord, a gente tem que fazer uma reunião por Zoom, Para ela nos conhecer. Para nos conhecer, e isso daí não existe, né? No caso nosso, porque a gente já está visitando o local, a gente já está conhecendo as pessoas, então é diferente. E outro ponto importante é essa questão das visitas. Esses imóveis que nós vamos mostrar o tour para vocês, nós conseguimos porque foi direto com a administradora. Nós marcamos vários imóveis para visitar. E esses imóveis eram de corretores, né, de pessoas assim, particular. Sim. E então a gente só conseguiu, de todos os que a gente marcou, sei lá, a gente marcou o quê? Quase 10 apartamentos para visitar. A gente só conseguiu um desses particular. E foi bem complicado, porque nós marcávamos, a gente tava saindo de casa, como a gente mora meio longe, tipo 1 hora de trânsito, de percurso, e o cara no meio do caminho mandava, não vou poder atender vocês. Provavelmente já tinha alguma outra pessoa ido lá e já tinha fechado. Aqui o mercado ele tá muito rápido, e a gente marcava, querendo ou não, com alguns dias de antecedência, até encaixar o meu horário com o horário da Tamires. E muitas vezes quando a gente estava para ir fazer a visita, eles
já deveriam ter fechado com alguém e daí acabava cancelando a nossa visita, e aconteceu muito com a gente. Sim. Então, esse que nós vamos mostrar agora foi o primeiro apartamento que nós fomos visitar e fica na região de Midtown. Então, em primeiro lugar, a gente já foi visitar as amenities. Para quem não sabe, são o que o prédio te oferece. A gente gostou desse apartamento, foi realmente a academia. A academia é maravilhosa. Sim, e é um ponto da nossa lista de prioridades. Depois ela mostrou, né, essa administradora gerente, né, do prédio, ela mostrou então pra gente a área de convivência, assim, de festa, tem esse espaço para fazer churrasco. O Dinho começou também a aplicar para algumas vagas remotas e a gente também viu a oportunidade de ter um apartamento com esse espaço, né, para você trabalhar, não ficar só dentro de casa, dá para descer, tá? Então, uma coisa que a gente achou bem legal. A outra parte foi então a sala de jogos e o mais interessante foi o espaço para pet, que você pode dar banho no seu pet lá. E daí então ela levou a gente à unidade disponível, a única unidade que estava disponível no momento. Então essa é a entrada, você já dá de cara com o armário, com espelhos para colocar, né, casacos, sapato de neve. Essa é a cozinha, tudo novinho, ninguém tinha morado nesse apartamento ainda. Também mais um armário. Sim, muito espaçoso, tem bastante armário. Sim. E a questão dos móveis também. Porque a gente não tem muito aqui, a gente quase não tem armário. Exato, a gente sofre bastante aqui no basement por conta disso. Sim, sacada. Assim, dá até pra reparar que o pé direito desse apartamento é quase 2 vezes o nosso basement, é muito grande. Bem maior. E também um quarto, a gente só viu apartamento, a gente estava, nesse momento, a gente só estava pesquisando apartamento com um quarto, né? Então esse apartamento é mais de comprido, assim, né? Mais retangular. Sim, ele é retangular, tem essa balcony que é bem grande. Balcony bem legal, que vai da sala até o quarto. Aí tá vazio, mas é o espaço onde vai a máquina de lavar, de secar. O banheiro, padrão, né? Banheira. Sim. Bem pequenininho, com uma banheira. Vamos para os valores, né? Esse imóvel estava custando... São várias plantas, então são vários valores quando você entra no site do condomínio. E esse, para a data que a gente queria mudar, né? Que nosso contrato aqui termina dia 30 de setembro, dia 30 de agosto. De agosto. Só teria um apartamento disponível e esse apartamento estava por 2.480, que era fora do nosso budget, que nós estávamos buscando até 2.300, né, o máximo. Sim, 2.300 ali estava encaixando legal, porque é legal dizer também que não é só 2.300, depois vai ter a água, vai ter luz, vai ter o gasto com internet, que são gastos que a gente não tem morando no basement, que já está tudo incluso. Então não ia ser só o valor do aluguel que ia acrescentar, ia ter esses valorzinhos assim que estão meio escondidos que a gente tinha que levar em consideração. Sim, mas por ser administradora, a aplicação era meio rápida, porém eles só iam ter um apartamento disponível pro dia 15 de agosto. E não nos atendia, porque querendo ou não, a gente ia perder dinheiro, né? Porque íamos pagar um aluguel e deixar aqui que já está pago, né? Então não era legal, e para setembro não tinham mais apartamentos disponíveis. Isso, para a primeira semana de setembro não que era tinha legal. Apartamentos disponíveis dentro do nosso budget. Tinha de 3.000, né? Mas assim, de um quarto, esse era o único que estava disponível pro dia 15 de agosto. Então a gente ficou meio triste, porque a gente gostou muito da academia, a gente gosta muito desse bairro, mas infelizmente não conseguimos. Você não vê que a academia tem todos os equipamentos, ela fica no último andar assim do prédio, meio colorido, então assim, a gente ficou triste por isso, mas bola pra frente. Sim, e daí nós fomos visitar um outro apartamento. Esse apartamento, ele fica próximo a uma das estações da linha verde, assim, bem de frente, e acontece que ele ainda está em processo de construção, ele é um prédio novo. Então, só até o 8º andar estava construído, né? Isso. E os outros ainda eles vão tentar entregar até o final do outono, né?
alguma coisa assim, eu não lembro exatamente as datas. Isso. Mas assim, são 2 torres, né? Uma vai só até o 8º andar, né? Que é o último andar da primeira torre. Que nem vocês podem ver no vídeo, Isso, né? na maquete. E a outra, já não sei quantos andares tem. Mas eles já estavam colocando para alugar das 2 torres até o 8º andar. Sim. E um ponto negativo que eu não gostei desse lugar foi que a pessoa que nos atendeu, ela, não sei, a gente pegou o último horário também para fazer Pegamos o esse último tour. horário e a gente avisou que ia chegar um pouquinho, 10 minutos atrasado. E ela falou que não tinha problema, tava tudo bem. Só que a hora que a gente chegou lá, ela quis fazer um tour, assim... Um tour express, assim, gente. foi bem rápido. Ela quase não deixou a gente ver a academia. E era, como eu disse, né, um dos pontos importantes pra gente. Eu falei, não, vou ver. Entrei lá, olhei, eu não filmei, não vai ter no vídeo, mas nem se compara com o do outro prédio. Ela é bem menor, praticamente tem só tem menos coisa de cardio equipamentos. e aqueles equipamentos assim multifuncionais que você consegue Mas fazer quase ok, tudo. a gente consegue fazer exercício no inverno, que é o que a gente tem que caminhar 15 minutos para chegar até a academia aqui. Então aqui a gente vai. Então até aí tudo bem, mas eu não gostei do atendimento. E isso já deixa a gente, né, bem desanimado já no começo da visita. Mas por ser um prédio novo, a gente tentou enxergar a possibilidade de ter tudo novo, né? E foi aí que a gente gostou muito desse apartamento. A gente achou ele bem espaçoso, a planta dele é mais quadrada. Aí vocês podem ver o porta do guarda-roupa nem tá no lugar, porque eles ainda estão em construção. Exato. A balcony bem grande e também achamos bem espaçosa. Apesar da balcony ser grande, a única entrada para ela é pela sala, não dá para entrar pelo quarto. Sim, e como é tudo novo, vocês vão ver aí que os eletrodomésticos também, eles eram todos novinhos, ninguém nunca usou. Sim. E aí o banheiro também padrão com a banheira, né? Mas como eu disse, foi um tour super rápido, né? Então, a máquina de lavar, de secar, e também tem mais um armário no canto. Do lado. Mas assim, como ainda está em construção, então a parte das amenities que tem barbecue, tem o espaço barbecue, tem... Sim, ainda não estava construído, porque ali na parte de cima ficaria no 9º andar, né? Então ali ainda não estava aberto para visita. Sim, mas a gente viu, né, todas as maquetes, a gente gostou bastante. Então, o ponto positivo foi que estava realmente tudo novo. Exato. Muitos apartamentos disponíveis para aplicação. O bairro também tem 3 tipos de supermercado ao redor, tem LCBO, tem muita coisa, e a estação tem até streetcar, né, que é aqueles bondinhos que passam na rua. Sim, então... ele fica bem de frente na Dundas West Station, então conseguia ir para qualquer lugar assim de várias formas diferentes. Tem o GO Train também que passa ali do lado. Passa atrás do prédio, né, que é o que vai também para as outras cidades. Então, para eu ir para o meu trabalho, eu ia ter a opção de ônibus, streetcar, metrô, tudo numa mesma estação, então bem de frente. Então isso foi um ponto muito importante. Em questão de mobilidade foi muito bom, e também a parte dele ser completamente novo teve um outro bônus, que como eles davam meio que um incentivo para a gente aplicar e para chamar a gente, né, para ser os primeiros moradores, e também por conta de como estava tudo em construção, muito provavelmente nos primeiros meses a gente ainda iria conviver com construções e com alguns empecilhos ali no nosso dia a dia. Então eles davam um incentivo de 1 mês grátis. Sim. E isso fez... Assim, um ponto. Eram 12 meses de contrato, mais o 10º... o 13º era grátis. Então era 1 ano de contrato, mais um mês. Então daí ficaria 13 meses de contrato. Só que um desses meses era grátis. E isso fez total diferença, porque se você for diluir o valor do aluguel para esses outros 12 meses, isso fazia com que o valor diminuísse significativamente até chegar no nosso budget. Sim, esse apartamento, o valor dele é 2.440, né? Então o nosso budget
Até então era 2.300, Sim, mas se a gente divide, né, até esse 13º mês, esse apartamento acaba saindo por 2.200. 2.260. É alguma coisinha. Mas aí estaria dentro do budget e a gente conseguiria se Isso. mudar super bem. Então a gente ficou aí nessa. Depois desse apartamento, o Dinho foi sozinho visitar mais um, só que era com um corretor. Exato. E ele não deixou filmar, mas assim, basicamente eles pegaram um estúdio, né? E colocaram ali umas paredes de gesso. E daí pra falar que era de um quarto, mas era um cubículo, assim. Era o tamanho da nossa cozinha, era o apartamento inteiro. Em downtown, bem perto do meu trabalho, né? Ali bem no centrão mesmo, né? Mas eles pegaram um estúdio, fizeram lá, arrumaram mais um quarto e estavam cobrando o valor de 2.300. 2.300. Estaria no budget, que era algo muito difícil de encontrar. Muito difícil a gente encontrar opções a 2.300. Mas ainda assim não teria como, assim, o espaço era muito Não reduzido. cabia, mal cabia a nossa cama dentro Exato. do quarto que eles fizeram, né? Então isso é uma coisa legal de estar aqui, porque a gente consegue visitar, tentar se ver dentro daquele lugar e ver que realmente tem uma galera que faz uma sacanagem, né? Eles tentaram ali otimizar o espaço, que pra mim era até piorar o espaço. Se tivesse deixado o estúdio, se talvez... fosse, ele teria um conceito aberto, ele ficaria muito mais espaçoso, muito mais amplo do que você colocar uma parede de gesso e falar que é um quarto. Sim, e daí começou o meu desespero, porque nesse tempo começou a chegar a semana de downloads e a gente marcava de ver os lugares e nada, não conseguíamos. E aí eu falei, não, vamos tentar abrir mais, vamos até para um estúdio, né? E daí nós agendamos com o próximo apartamento que nós vamos mostrar. Primeiro nós falamos para ela que a gente queria ver as duas opções, né? Estúdio e de um quarto. Então, de cara, quem tem o estúdio não tem laundry dentro do apartamento, então precisa compartilhar. Tem o espaço de pet também bem legal. Ela mostrou a parte de resíduos, né, para jogar o lixo, reciclável. E aí a gente começa a ver o estúdio. Mas a gente realmente viu que não era pra gente. Assim, eu compararia o estúdio ao basement, só com pontos positivos e pontos negativos. Um armário bem legal na entrada. Ele tem um armário legal, ele tem um espaço gostoso, aí o banheiro. Esse daí já tem um conceito mais moderno, que não tem banheira, que pra gente é uma coisa ruim, que a gente gostaria da banheira. Um pouco mais de armário, assim, se for comparar com o nosso basement, tem muito mais armário. Mas não tem forno. Aí a parte ruim, não tem forno, são só duas bocas ali o fogão. Então é algo, quando a gente viu, falou, não, acho que não vai dar certo pra gente aqui. Não vai. E outra coisa, é lógico que eu queria uma lava-louça. A gente olhou nesse estúdio e falou, cadê a lava-louça? Depois a gente descobriu que ela estava escondida na gaveta. Sim, tem algumas lava-louças, assim, às vezes até geladeira, que fica escondida. Assim. Mas é que é tão pequenininho que a gente nem imaginou que ia ter uma lava-louça. Não tem forno, vai ter lava-louça, mas surpreendeu que tem. E o forno, como vocês viram ali, era um cooktop de 2 bocas. E daí desistimos. E não tinha varanda também. Fomos para o de um quarto. O de um quarto, daí já chegava no padrão que a gente estava observando. Então, você tem uma ilha, você tem ali o fogão bonitinho, todos os eletrodomésticos também super, super bons. Também não tinha banheiro. Esses prédios mais novos, normalmente, eles não estão colocando banheiro. Porque é chique não ter banheira, isso pra mim é algo absurdo. E a lounge fica dentro do banheiro, né, como vocês viram. Tem aí o espacinho na ilha que daria para colocar nossas banquetas. Sim. Tem a varanda, que eu achei mal aproveitado o espaço. Poderia ir até a parte do lado do quarto. O quarto ele é só uma janela, mas se tivesse esticado ali a varanda, poderia ter tem coberto esse espaço também. Perdido também na parede, que ficou um buraco ali, né? Que também a gente não... feito um armário, não sei, umas prateleiras. Tem um closet aí,
Também. Um walk-in algo closet. E a gente gostou interessantinho, muito assim, a dessa gente gostou. parte. E a gente vai mostrar E agora o quarto também. foi bem espaçoso também, né? Sim, esse daí era super espaçoso, assim, ele usavam bem o espaço, apesar de ter essa viga que a gente não entendeu o que eles iam fazer nesse espacinho aí, o que poderia ser utilizado. É, só umas prateleiras e usar de armário, É. né? Que não tem outra coisa realmente para se fazer. Uhum. E esse apartamento também tem muitas amenities, esse é o espaço de convivência, né? Tem TV, e não precisa pagar para usar esses espaços, é só você reservar, daí você deixa um cheque, que aqui eles gostam de trabalhar com cheque, um cheque só para só para eles garantirem, né, que Caso tenha algum dano, né, à alguma propriedade, coisa. ao ambiente, daí eles tirariam desse cheque que você deixou, como se fosse um sinal. Mas assim, a partir do momento que você devolver o espaço, eles te devolvem o cheque. E esse prédio também tinha várias unidades disponíveis porque ele tinha acabado de ser construído, né, de ser liberado para as locações. Nesse estúdio, o estúdio era em torno de 2.200, se eu não me Sim. engano, e o de um quarto era 2.450. Então, como a gente já estava pesquisando bastante e a gente já tinha visto outros, né, a gente viu que a gente conseguiria um lugar um pouco mais próximo, né, No mesmo valor. no mesmo valor. Sim, eu quebrei um pouquinho de um paradigma meu que eu achava que quanto mais longe downtown, mais barato ficaria. Mas os preços eles continuam o mesmo. O que às vezes vai aumentar é só o espaço que você vai ter. Mas quando você pesquisa um quarto em Toronto, ele vai estar tudo na mesma faixa, que é 2.400 em prédios novos. E se for lá em downtown, talvez ele seja um quarto e uma sala um pouquinho menor. Se for um pouco mais longe, vai ser um pouquinho maior, mas o valor mensal vai ser o mesmo. Então, nós optamos por o segundo apartamento. Sim, obviamente. Ele era super bonito, tanto quanto os outros, né? Acho que quando a gente viu as 3 opções, a gente gostou das 3, né? Seriam lugares que a gente moraria. Mas o segundo, ele tá numa localização muito boa e ele entra no budget por conta do mês grátis, então foi a nossa escolha. Sim, e foi ótimo porque a gente gostou bastante da região. Eu não gostei muito da moça, Fazer o quê, né? eu tentei ali enxergar o potencial e nós encontramos então nosso futuro lar. Exato. E agora vocês vão acompanhar com a gente toda essa loucura para se mudar, para escolher os móveis, porque como nós chegamos aqui no basement, nós não queríamos investir muito, porque nós sabíamos que isso daqui era temporário. E agora sim, nós vamos começar a comprar as nossas coisinhas. Exato. Sim. Estamos muito animados, muito felizes com a mudança. Vai dar um up assim pra gente. A gente vai melhorar a nossa qualidade de vida. E simplesmente por mudar, assim, sair um pouco da onde a gente tá e pra. Vai ser legal. Mais janelas. Sim, vamos aproveitar muito mais a luz do sol, passar um pouquinho menos de depressão no inverno. Vai ser muito bom por diversos aspectos. Sim, se vocês tiverem mais alguma curiosidade, alguma dúvida que queiram saber sobre todo esse processo, deixem aqui nos comentários, se inscreve no nosso canal para ajudar a gente e fica de olho que agora a gente vai começar a parte de decoração. Sim, muitas coisas, muitas novidades por aí. Sim, e também nos acompanhe lá no Instagram para ver tudo isso em tempo real. E a gente fica mais pertinho e consegue bater um papo melhor lá também. Sim. Então, por hoje é isso. Espero que vocês sejam felizes por nós, igual nós estamos felizes. E nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau.